Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início à nossa mensagem esta tarde com uma oração. Pai, nós bendizemos o seu santo e precioso nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Nós somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz e fala, ó Deus, aos nossos corações. Que possamos hoje, ó Deus, agora nessa tarde, ó Deus, sermos tocados por ela, sermos edificados por ela, ó Deus. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, ó Deus, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Que possamos ser iluminados por Ti nesta tarde, Pai. É no nome santo do Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 17 ao verso 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 17 ao verso 24. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É dito que em 1888, após a escravidão ser abolida no Brasil, muitos escravos ainda permaneceram trabalhando para os seus senhores. Muitos por medo, outros porque já tinham um hábito. E para isso eles continuavam a trabalhar sem receber nenhum valor pelo seu trabalho. É dito que homens e mulheres continuavam presos à escravidão. Esses homens e mulheres eram libertos já da escravidão, mas mesmo assim viviam como se não tivessem sido libertos plenamente. De certa maneira, de certa forma, há cristãos, ditos cristãos, que foram libertos por Cristo, mas continuam a viver como se não tivessem sido libertos do pecado. É como se Cristo não tivesse removido deles as algemas que os prendem ao pecado. Foram libertos, mas não desfrutam da liberdade que há em Cristo, mesmo sabendo que não precisam mais viver como pecadores. O tema proposto deste sermão, para esta mensagem, é as características da nova vida em Cristo. E o propósito que eu tenho com ele é mostrar que os cristãos, que nós como cristãos fomos chamados a viver de forma diferente dos ímpios, fomos chamados a viver de forma santa, digna do chamado pelo qual Deus mesmo nos chamou. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque hoje vemos um número enorme de igrejas surgindo, e muitas igrejas têm se levantado que para você ser cristão, tem pregado para que você seja um cristão, você não precisa abandonar a prática do pecado. Falsos mestres que têm se levantado e pregado que basta crer que Cristo é o seu Salvador e já é o suficiente. Venha como você está, não precise mudar o seu jeito de ser, apenas aceite Cristo como o seu Salvador. É certo que nós somos pecadores e que nascemos em pecado, como Davi afirma lá no Salmo 51. Eu nasci em pecado concebeu minha mãe. Essa é a condição de toda a humanidade. Nascemos escravos do pecado, mas Cristo nos libertou. Logo, não precisamos mais viver como escravos deste pecado. E ao lermos esta passagem, podemos ver
que a nova vida em Cristo requer que abandonemos a prática do pecado, que abandonemos o velho homem, nos revistamos do novo homem que é criado em Cristo Jesus. Ao escrever a carta aos Efésios, Paulo ele se encontrava preso. E quando nós vamos olhar para o início do capítulo 4, assim como também no início do capítulo 3, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo, e não um prisioneiro de César, de Roma, mostrando que a sua vida está totalmente rendida ao senhorio de Cristo. Paulo se diz aqui cativo a Cristo e a mais ninguém. Ele não se importa com as cadeias de Roma, e ele se alegra em dizer que ele é um prisioneiro de Cristo. Por ser fiel a Cristo, Paulo é prisioneiro desse mesmo Cristo, mesmo que as algemas sejam de Roma. E mesmo na prisão, Paulo instrui os fiéis de Éfeso à sã doutrina do Evangelho e os convoca à maturidade em Cristo Jesus, de serem parecidos com Cristo, de terem assim, temos assim nesta carta as palavras de um prisioneiro, mas um prisioneiro de Cristo. E o texto que foi lido de Efésios 4, 17 a 24, nos mostra que como pessoas que declaramos ser servas do Senhor, como pessoas que declaramos ser convertidas, nós fomos libertos da escravidão do pecado e devemos viver uma vida íntegra, uma vida de entrega total ao nosso Deus, livres do pecado, sem viver na prática do pecado. Uma vez que fomos transformados pela ação do Espírito Santo, nosso caminhar, o nosso viver, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nosso linguajar deve ser pensamentos, um falar que glorifique a Deus. As exigências quanto à vida de santidade do crente começa com a necessidade de sermos coerentes com aquilo que nós pregamos. Começa com a necessidade de rejeitarmos os padrões antigos impostos pelo pecado e vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. O despojar-se do antigo eu e o revestir-se do novo homem são fatos realizados que deixam os leitores sem desculpas para não se tornarem aquilo que são em Cristo. O intuito de Paulo nestes versículos, meus irmãos, é exortar os cristãos para que vivam não mais segundo os desejos carnais, mas vivam de acordo com o padrão estabelecido pelo próprio Cristo. Vivam como pessoas que conhecem a Cristo. Vivam como pessoas que têm um relacionamento íntimo com Cristo, que abandonem as práticas do pecado e vivam para a glória de Deus. Neste texto, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo um contraste entre a vida do cristão e a vida do ímpio. Mesmo sendo pecadores, não somos mais escravos do pecado, não somos mais como os ímpios, fomos regenerados e em nós há uma nova natureza, uma natureza implantada pelo próprio Deus, um novo homem, o qual Cristo é o modelo. E a primeira característica dessa nova vida que Paulo vai nos apresentar é que o cristão, a nova vida em Cristo requer que nós rejeitemos o modo de vida dos ímpios. Depois de fazer uma exposição doutrinária dos versículos 7 ao versículo 16, o apóstolo Paulo volta a exortar os cristãos de Éfeso, assim como ele já havia feito no início do capítulo 4. No início, Paulo havia exortado os fiéis a andarem de modo digno da vocação pela qual foram chamados. E aqui ele volta a exortar aos fiéis para que não andem de acordo com o caminhar dos ímpios. Ele faz um contraste do velho modo de viver com a nova vida em Cristo. Seu objetivo nesse texto é exortar a igreja à pureza cristã e à santidade de vida. Paulo ele faz um retrato de como era a vida anterior daqueles que vivem sem Cristo, para como deve ser a vida daqueles que agora se declaram discípulos de Cristo.
Paulo mostra aqui que nós, como novos convertidos ao Senhor, precisamos abandonar, não aceitar o modo de vida dos ímpios. Paulo relembra aos Éfesos como eles foram antes de conhecerem a Cristo, como eles eram antes de conhecer a Cristo, e agora como eles devem ser depois de terem conhecido a Cristo. E ele inicia a sua exortação falando: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. É um ato contínuo. Paulo está dizendo assim: olha, isso eu tenho falado a vocês, e eu testifico no Senhor. Ou seja, não sou eu quem estou falando, mas é o próprio Deus quem está dizendo isso para vocês. Abandonem o modo de viver dos ímpios, não andem mais como também andam os ímpios. Paulo exorta aqui a que eles não vivam mais como andam os ímpios, e ao usar o termo testifico, como ele diz, e no Senhor testifico, Paulo ele dá uma expressão maior de vivacidade ao que ele está escrevendo, como se ele estivesse dizendo e testemunhando no exato momento da leitura, mas ainda concede um significado de dizer e um testemunho contínuo. É isso que Paulo quer dizer. E o apóstolo Paulo descreve como é a maneira de viver desses gentios. E a primeira maneira que ele descreve é que esses gentios eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. São pessoas que vivem de acordo com seus próprios pensamentos. E aqui Paulo demonstra a ideia de ser um pensamento inútil. É um pensamento fútil. Paulo, olha, não vivam mais como os gentios na inutilidade do pensamento deles. Ou seja, o pensamento do ímpio é um pensamento inútil. E é isso que Paulo está falando aqui. Hendricks diz que o Paulo, ao utilizar o termo vaidade, enfatiza que todos os empenhos dos gentios empregaram a fim de alcançar a felicidade terminaram em desapontamento. Desta maneira, suas vidas são uma longa série de expectativas frustradas. É uma perseguição sem sucesso, uma floração sem fruto. A segunda característica que nós vemos aqui o apóstolo dizer da vida, como é a vida dos ímpios, é que eles são obscurecidos de entendimento. O que o apóstolo está dizendo é que, como eles anteriormente decidiram viver na prática, na vaidade dos seus próprios pensamentos, como eles decidiram viver na inutilidade dos seus próprios pensamentos, eles se tornaram-se obscurecidos de entendimento. Eles estão cegos espiritualmente. Não há mais como eles entenderem, enxergarem a verdade. Uma vez que eles estão vivendo na vaidade dos seus pensamentos, eles não conseguem enxergar a verdade. São incapazes de compreender a verdade e de ver a triste realidade em que se encontram, porque eles estão cegos espiritualmente. Logo, uma vez que estão cegos espiritualmente, eles vivem alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que eles vivem e por causa da dureza de seus corações, sendo incapazes de compreender a necessidade pela qual eles têm de Cristo, sem entender a real condição em que eles se encontram, e desta forma estão alheios à vida de Deus. Quando a gente vai olhar para o povo de Éfeso, nós vemos que era um povo até religioso, mas a religião deles não havia espaço para Deus. Era uma religião vazia, uma religião onde Deus não estava presente. E assim é a vida dos ímpios, uma vida marcada pela ignorância espiritual, a qual eles vivem de acordo com os seus próprios prazeres, por causa da dureza do seu coração. Tais homens se tornaram insensíveis e aí então começaram a cometer toda sorte de impureza, se entregaram à dissolução para cometerem todo tipo de maldade, para cometerem todo tipo de pecado. Ao lermos a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos Paulo também fazer essa crítica ali, enquanto em Romanos vemos
que Deus entregou os homens a essas paixões. Paulo está dizendo aqui que esses homens se entregaram a essas paixões. E também nós vemos lá em Romanos que esses homens, eles rejeitaram o conhecimento de Deus e se entregaram à dissolução e se tornaram nulos em seus próprios entendimentos. Ao se acharem sábios, tornaram-se loucos e entregaram as suas vidas às paixões mundanas. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não apenas descreve o comportamento pecaminoso em que eles se encontram, em que no momento, a maneira como as suas mentes estão vazias, seu entendimento é obscurecido e como o seu coração é duro. Esse é o estado que se encontram aqueles que vivem de acordo com os seus próprios pensamentos. Quando nós olhamos para o Salmo 14, versículo 1, nós vamos dizer assim: diz o insensato, diz o necio no seu coração, não há Deus. E uma vez que não há Deus, não há lei, não há regra, não há nada que impeça o homem de fazer o mal. Uma vez que Deus é tirado do cenário, o pecado é liberado. Não há regra, não há lei, tudo é permitido. Quando nós olhamos para o cenário atual da nossa sociedade, vemos as mesmas características que Paulo relata aqui em Efésios. Pessoas que se dizem alcançadas por Cristo, mas que ainda vivem na prática do pecado. Pessoas que se dizem cristãs, mas não abandonaram o seu pecado. Muitos ainda negam a existência de Deus. Pode até não ser com palavras, mas as suas ações, o seu falar, o seu modo de agir negam a existência de Deus. Assim como as pessoas de Éfeso estavam alheios à vida de Deus, assim como as pessoas de Éfeso estavam com seus entendimentos obscurecidos, hoje nós temos muitos que estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, estão alheios à vida de Deus por causa da dureza do seu coração. Como cristão, nós devemos rejeitar o modo de viver dos ímpios. Enquanto muitos estão vivendo de acordo com as suas paixões, na inutilidade dos seus próprios pensamentos, nós que dizemos ser cristãos, devemos rejeitar a vida ímpia e viver como servos fiéis ao Senhor. Devemos rejeitar as nossas paixões e viver para a glória de Deus. Rejeitar o nosso eu, rejeitar o modo de viver do ímpio e não viver de acordo com as paixões mundanas, mas viver de acordo como Cristo viveu. A segunda característica que nós vamos encontrar neste texto sobre como é o viver da nova vida em Cristo é que a nova vida em Cristo nos mostra que Cristo é a verdade. A nova vida em Cristo é ter Cristo como a verdade. A partir do verso 20, Paulo vai dizer que a vida cristã não consiste apenas em abandonar as práticas pecaminosas, mas vai além dessa mudança de comportamento. Ela consiste em se tornar discípulo de Cristo, consiste em aprender a Cristo. E Paulo fala aqui de aprender Cristo. Não é aprender sobre Cristo, não é ter um conhecimento intelectual de Cristo, mas é aprender Cristo, é ter Cristo como seu mestre, é ter Cristo como a substância do seu ensino, é ter Cristo como alvo, é ter um relacionamento íntimo com Cristo, é viver junto com Cristo, é andar de acordo com os padrões que Cristo estabeleceu. O objetivo de Paulo nos versículos 20 e 21 é tornar visível o quão indigno é que um cristão viva de acordo com as abominações dos gentios. E ele passa a mostrar a diferença que é a vida cristã, com o fim de tornar evidente quão indigno é que o cristão se associe às impurezas mundanas. As expressões usadas por Paulo aqui, aprenderam e ouviram e foram instruídas, usadas por ele nestes versículos, apontam para o fato de que
eles realmente tinham conhecido a Cristo, eles realmente viveram o conhecimento de Cristo. Logo, se eles viveram Cristo, se eles realmente viveram a Cristo, eles deveriam viver como Cristo quer que eles vivam. A expressão também usada, assim, de fato, não está aqui dizendo que Paulo tem dúvida quanto à conversão deles. Pelo contrário, enfatiza aqui que eles aprenderam de Cristo. Olha, vocês aprenderam de Cristo, vocês aprenderam a Cristo, vocês foram instruídos a Cristo, vocês tiveram um relacionamento com Cristo. Então, porque vocês tiveram esse relacionamento com Cristo, vocês devem viver de acordo com este aprendizado. Não é apenas um aprendizado intelectual, mas é um aprendizado espiritual e relacional. Cristo não deve ser apenas o assunto da nossa fé, mas o ambiente desta fé. Tudo que o cristão pensa e faz deve estar em Cristo. Como o próprio Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 1, 21, para mim o viver é Cristo. Os cristãos de Éfeso não somente tinham ouvido a mensagem de Cristo, mas também tinham sido instruídos nela. Não foram algo tratado de forma superficial, mas com propriedade, apresentada a eles e explicada. E eles tinham experimentado desta vida com Cristo. Não era apenas algo superficial, mas algo profundo. Assim como eles aprenderam a Cristo, os cristãos de Éfeso o aceitaram como verdade. Cristo era a verdade para eles, e é a verdade para o mundo ainda hoje. Sendo Cristo a verdade, é por meio dele e tendo-o como modelo que os efésios deveriam viver. Em uma sociedade onde a verdade é relativa, o que é certo para um pode ser errado para outro, a Bíblia nos mostra que a verdade é absoluta. A Bíblia nos mostra que a verdade é uma pessoa. A Bíblia nos ensina que a verdade é Cristo. Não se trata apenas de conceitos sofisticados, regras de boa e condutas, mas sim de uma pessoa. Trata-se de nosso Senhor Jesus. Se aprendemos a Cristo, então conhecemos a verdade. Mas se não aprendemos a Cristo, nós não conhecemos a verdade. O próprio Cristo vai dizer lá em João 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sendo Ele a verdade, não há outro meio de nos achegarmos a Deus. É a verdade que nos liberta do pecado. É a verdade que nos santifica. Cristo é a nossa verdade. Cristo é quem nos libertou do pecado. E uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, a verdade de Deus e o seu propósito deve moldar as nossas mentes, deve dominar as nossas mentes e os nossos corações. E essa verdade tem implicações éticas, porque transforma a nossa mente, o nosso coração e molda a nossa conduta. Nossas vidas não são mais obscurecidas e os nossos pensamentos não são mais vãos. Nós não temos mais os pensamentos inúteis, assim como é o pensamento dos ímpios. Não estamos mais alheios à vida de Deus, mas estamos caminhando lado a lado com Cristo. Aprender a Cristo é se tornar discípulo de Cristo, é ter esse relacionamento íntimo com Ele, é viver lado a lado com Cristo, é andar lado a lado com Cristo, é ter Cristo como a substância do ensino, é ter Cristo como um mestre, é ter Cristo como o Senhor. O cristão, portanto, não vive segundo as paixões do velho homem, mas conforme a verdade que aprendeu nesse relacionamento íntimo e profundo com o próprio Cristo,
com o nosso Redentor. Uma vez que que Cristo é a nossa verdade, que Cristo é aquele que nos liberta e nos santifica, Paulo vai nos mostrar o que essa verdade nos mostra. E essa é a terceira característica da nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo é de nos revestirmos do novo homem. Após traçar a diferença entre o ímpio e o cristão, Paulo agora passa a traçar como é o viver do novo homem em Cristo. Uma vez que nós conhecemos a verdade, que fomos libertos por essa verdade, agora Paulo vai nos mostrar o que essa verdade faz em nossas vidas. Aprender a Cristo é compreender a nova criação, a qual Cristo tornou possível, e a vida inteiramente nova que dela resulta. E a primeira característica que Paulo vai nos mostrar aqui sobre esse novo homem é que ele se despoja do velho homem, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A ideia aqui é de tirar a roupa suja e deixar de lado. E isso é uma ação pontual, é algo que você faz uma única vez. Não é eu tirei a roupa suja agora e daqui a pouco eu vou e coloco ela novamente. Não, é algo que você faz pontualmente, é uma única vez. Você tira essa roupa suja e a descarta. Você despoja-se do velho homem e não quer mais ele. É essa a ideia que Paulo está querendo trazer aqui, de abandonar o velho homem, abandonar a prática do pecado e não mais voltar a viver como vivem os ímpios, que se corrompem continuamente na prática do pecado. Esse corromper dos ímpios que Paulo narra aqui no verso 22 é algo contínuo, é algo que eles fazem sem cessar, é algo que eles fazem diariamente. E Paulo fala para a gente tirar esse velho homem, se despir desse velho homem e não mais viver desta maneira. Além de se despir do velho homem, Paulo vai nos mostrar que é necessário que nós renovemos a nossa mente. E esse renovar de mente é um processo contínuo, um processo constante, no qual nós somos passivos. O tempo do verbo usado por Paulo aqui enfatiza ainda mais que aquilo que é requerido e feito é possível em Cristo e continuamente renovado. E essa é uma renovação diária, é algo que nós fazemos diariamente, é o meditar nas Escrituras diariamente, e ao meditarmos nas Escrituras nós temos a nossa mente renovada diariamente, é sentar e orar a Deus, e essa oração nos faz renovar a nossa mente constantemente. Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Em uma mente renovada não pode haver espaço para o pecado, somente pode haver espaço para virtudes, para aquilo que glorifica a Deus. A mente renovada é orientada pela verdade em Cristo Jesus. A mente renovada é orientada pela verdade de Cristo e é preenchida por aquilo que glorifica ao Deus. Uma mente assim, ela rejeita o pecado e vive apenas para glorificar a Deus, vive apenas para a glória de Deus. Logo, a santificação não é apenas deixar de fazer o mal, mas substituir os antigos pensamentos corrompidos por causa do pecado e agora encher a mente de pensamentos moldados e guiados pela palavra do próprio Deus. Por fim, Paulo vai dizer que depois de nós nos despirmos do velho homem, de renovar a nossa mente, precisamos nos revestir do novo homem. E novamente aqui é algo pontual, não é algo que é um visto do novo homem
enquanto eu estou na igreja, ou enquanto eu estou com outros cristãos, e quando eu estou no meio dos ímpios, eu vivo de acordo com a prática mundana. Não, é algo pontual. Uma vez que você tirou a roupa, se despiu do velho homem, agora você se revestiu do novo homem, é algo único, é algo que você faz apenas uma vez. Não tem como você ficar trocando de roupa. Uma hora eu visto a roupa do homem pecador, outra hora eu visto a roupa do homem que vive para a glória de Deus. Não, Paulo mostra aqui que é algo pontual. Se revestir do novo homem é algo que você faz uma única vez, algo que não tem como voltar atrás. A ideia é essa, de não viver mais como os ímpios, mas viver como um cristão de verdade. E como é esse viver de um cristão de verdade? Como é esse viver desse novo homem? Jesus, lá em Lucas capítulo 9, verso 23, vai dizer que aquele que quer segui-lo, que quer tornar-se seu discípulo, deve negar-se a si mesmo, dia após dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Vestir-se do novo homem é negar a si mesmo para viver para a glória de Cristo. É negar o seu eu, tomar a sua cruz e viver para Cristo. Ser discípulo de Cristo, pertencer a Cristo, significa repudiar a velha vida e viver de maneira que agrade a Deus. Viver como Cristo viver, é olhar para Cristo e ter Ele como um modelo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se em Cristo somos novas criaturas, não devemos mais viver como vivem os ímpios, não somos mais escravos do pecado. Nosso viver deve ser um viver que glorifique a Deus, deve ser um viver de retidão, um viver que agrade ao Senhor. Como cristãos, nosso viver deve ser Cristo, nossa verdade deve ser Cristo. Mesmo ainda vivendo em um mundo decaído, mesmo por natureza sermos pecadores, não devemos usar isso como desculpa para viver na prática do pecado. Fomos separados por Cristo, fomos salvos por Cristo para ter uma vida de santidade. Fomos chamados para sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Mesmo em meio ao mundo decaído, nós como cristãos devemos viver em santidade. Mesmo que aqui, enquanto estivermos neste mundo, nós não alcancemos a santidade por completo, nós não sejamos perfeitamente santos, nós devemos viver em santidade, uma vida santa, de acordo com a vontade de Deus, viver como ressuscitado o máximo que pudermos, é algo que verdadeiramente está ao nosso alcance. Concluindo, meus irmãos, em 1 João, capítulo 2, verso 6, o apóstolo nos diz que aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo também deve andar como Ele andou. Se eu digo que eu sou de Cristo, se eu digo que o sangue de Cristo me lavou, se eu digo que Cristo me libertou da escravidão do pecado, eu devo viver conforme Ele viveu. Eu devo abandonar e rejeitar o modo de viver dos ímpios e me revestir do novo homem. Assim como Paulo exortou a igreja de Éfeso, somos exortados hoje para que andemos com um comportamento que seja diferente do praticado pelos ímpios, a viver de modo digno do evangelho pelo qual fomos chamados, a viver de modo distinto do mundo, com um comportamento que reflita a nova vida que temos em Cristo. E a nova vida em Cristo exige o abandono da vida antiga, exige o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade. Como pessoas salvas e regeneradas, devemos rejeitar o modo de vida dos gentios.
marcada pela vaidade dos seus próprios pensamentos e a cegueira espiritual, e assim estarem alheios à vida de Deus. É necessário termos Cristo como uma verdade que nos liberta, uma verdade que é absoluta. Cristo deve ser o nosso modelo, a substância do nosso aprendizado, o nosso mestre, assim como também devemos continuamente renovar as nossas mentes e estarmos revestidos do novo homem. Como eu disse no começo, infelizmente há certas igrejas que hoje pregam que não há necessidade de mudança, que não há necessidade de arrependimento. Basta você crer que Cristo morreu na cruz para te salvar e você pode viver a sua vida como você bem quiser. É como se fosse na época da Reforma Protestante, onde basta você comprar a sua salvação e viver a sua vida que está tudo certo. Você já pagou pela sua salvação. E a Bíblia nos mostra que quando nós temos um encontro sincero com Cristo, esse encontro nos transforma, esse encontro nos muda. E esta passagem deixa claro que não há como dizer que somos libertos da escravidão do pecado e vivermos debaixo da lei do pecado, e vivermos como se ainda fôssemos escravos do pecado. Não há como sermos alcançados por Cristo e continuarmos na prática do pecado. Paulo deixa isso claro nesse texto, que como cristãos alcançados por Cristo, como cristãos que atenderam Cristo, devemos viver de acordo com Cristo. Devemos rejeitar o modo de viver dos ímpios e viver de acordo com Cristo. O nosso andar em Cristo deve afetar as nossas mentes, deve afetar as nossas atitudes, deve afetar os nossos hábitos e o nosso falar. A verdadeira conversão, a verdadeira transformação de vida requer que mudemos o nosso modo de viver. Se realmente formos alcançados por Cristo, nosso viver deve ser um viver que glorifique a Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de rejeitarmos o velho homem, de rejeitarmos a prática mundana do pecado e vivermos de acordo com um novo homem, revestido por Cristo, criado por Cristo em justiça, santidade e verdade. Vamos orar novamente. Pai, nós louvamos, nós bendizemos o seu santo e precioso nome. Somos gratos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos mostra, Deus, que precisamos nos revestir do novo homem e vivermos, ó Deus, de maneira que agrade a Ti. Pai, nos conceda a graça de vivermos, ó Deus, para glorificar e exaltar o seu santo e precioso nome. Nos conceda, ó Deus, a graça de vivermos uma vida de santidade, uma vida que glorifique ao teu santo e precioso nome. Que possamos morrer para nós, ó Deus, e viver para Cristo. Assim como Paulo disse, ó Deus, que para nós morrer seja Cristo. Que possamos, ó Deus, viver de maneira que agrade a Ti. Que as nossas vidas, as nossas mentes sejam transformadas pelo Teu Santo Espírito. É no nome santo do Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, ó Deus. Amém.